Eu peço que você abra a sua Bíblia no primeiro capítulo de Esther. Livro de Esther. O primeiro capítulo diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim, no palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linho, e de púrpura as argolas de prata e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfírio, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbonda, Bigtá, Abagia, Zefar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marzena, Memucan, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam com os principais do reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucan, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê ao reino dela outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado, que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucan. E então enviou cartas a todas as províncias do rei,
a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Aqui está, meus irmãos, um texto que em nenhum momento aparece a expressão, o nome santo do nosso Deus. Será assim até o último capítulo. O livro de Esther trata tão somente de um fato que ocorre em Suzã, onde nós vamos perceber a ação terrível de um homem chamado Amã e a reação de um homem chamado Mordecai, juntamente com a forma como ele instiga Esther a intervir no assunto que era a destruição do povo por meio da raiva. O texto chama da fúria de Amã contra o povo. Esse é um texto onde não aparece o nome de Deus, e é muito interessante esse texto que nós lemos, o texto que introduz a história, de tratar tão somente da vida de um povo secular. Não está tratando da vida de ninguém que tem uma ligação com o povo de Deus. Poderíamos chamar aqui somente a geração da serpente, e não a geração da mulher. E o que é importante de nós percebermos nesse texto é que, em meio a uma grande festa, que dura 180 dias e depois mais tempo, é uma festa que termina muito ruim, termina mal. Podemos dizer que deu polícia no final. Porque é necessário que autoridades intervenham e possam falar e possam dizer o que deveria acontecer depois daquela festa. O problema entre o rei e a rainha. Se tivéssemos jovens no nosso meio, diríamos a treta. E esse problema que foi causado pela desobediência da rainha gerou uma necessidade de uma lei para que os homens fossem respeitados, não causando assim danos a todos os homens pela atitude de Basti. Meus irmãos, quando nós temos um texto dessa qualidade diante de nós, devemos pensar em algumas coisas. Primeiro, festa, o que está acontecendo aqui. Segundo Heródoto, um historiador grego, provavelmente foi nesse contexto que se começou a tramar a guerra contra a Grécia, e por isso durou tanto tempo. E é importante que a gente entenda que há 7 príncipes. Segundo o que se diz, os persas dividiam o seu poder entre 7 famílias. Provavelmente esses príncipes são os líderes destas famílias. E o rei, que está mostrando toda a sua glória, todo o seu poder, por meio do seu reino, por meio das suas riquezas, tem um grande interesse em fazer com que todos fiquem impressionados com a sua grandiosidade, com o seu poder. E eu gostaria de tirar algumas coisas daqui para a gente, nesta manhã, para a meditação do início desta manhã. Estamos falando do ano 483, provavelmente nessa data. Assuero reinou de 485 até 465, e temos aqui uma festa fracassada. E esta festa fracassada, é importante que a gente entenda isso, é uma festa fracassada por Deus e para Deus. Nós falamos de governos, todos, no mundo todo, e podemos entender que Deus dirige esses governos, dirige tudo o que acontece nas câmaras, e até mesmo no contexto das suas reuniões mais secretas. Deus tem governado, Deus tem dirigido. Essa festa, se foi realmente organizada para gerar o aumento do poder do rei, e podemos perceber que ele já tinha grande poder, estamos falando da Índia, chegando até a África, 127 províncias, e se ele queria aumentar mais o seu poder, nós podemos perceber, meus irmãos, que Deus, acima de tudo, vai demonstrar o seu poder. E é isso que o autor está dizendo para nós. Essa festa fracassada por Deus e para Deus nos mostra algumas coisas. É uma festa
que é diferente das festas do povo de Deus. Se nós olharmos para as festas do povo de Deus, nós vamos olhar e observar que há sempre um espaço para a glória dele, para o louvor a ele. Se nós olharmos para esta festa, nós vamos perceber que, de certa forma, não é uma festa do povo de Deus, é uma festa diferente. E esse texto, meus irmãos, junto com Esdras, junto com Neemias, mostra a grande diferença. Quando nós olhamos para as festas, por exemplo, de Neemias, ou até mesmo as festas de Esdras, nós vamos ver que temos festas como a Páscoa, dos tabernáculos. É diferente, é uma festa que há muita pompa e o objetivo central é dignificar e mostrar a glória do rei. Mas é uma festa problemática, é uma festa para homens. Então mostrou as riquezas, verso 4, da glória do seu reino e do esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. É uma festa que tem como objetivo exaltar a figura do rei, impressionar o escol, ou seja, o staff, os mais importantes líderes. Havia certa beleza, sim, verso 4, havia pessoas especiais e pessoas não tão especiais, no verso 5, havia comida e muita bebida, havia muito tempo, 180 dias, mas é uma festa que não termina bem, como muitas vezes acontece nas festas do mundo, onde termina em briga, desavenças e tristezas. A rainha e o rei estavam com problemas, é o que mostra os versos de 10 a 12, e podemos dizer que o álcool atrapalhou essa história. Alguns intérpretes vão dizer que ele gostaria de ver a rainha talvez nua, e alguns intérpretes chegam a dizer que Vasti fez a coisa certa e colocam ela numa posição de exaltação. Eu creio que nós não temos tantos dados assim para falar sobre o que está acontecendo nessa cultura. Mas o que nós precisamos ver e entender aqui é que precisou de uma lei para causar uma espécie de harmonia para depois desta festa. Isso, meus irmãos, demonstra bem o que acontece no mundo. Por mais que as alegrias do mundo existam, elas não são permanentes, elas são motivadas por bebida e elas são motivadas por interesses. Na maioria das vezes, como alguns casamentos, onde se gasta tanto para impressionar os convidados e os noivos se lembram da festa mais uns 4 anos, sabendo do quanto gastou. Essa festa aqui gerou grandes problemas também com esse mal-estar. Bom, a lição que temos então é que esta festa estragada por Deus e para Deus é para que no final deste terrível momento que começou também com alegrias e com tanto vinho, nós pudéssemos ver no lugar de Vasti Esther, e ela será responsável, usada por Deus para livrar o povo da terrível destruição que foi apontada por Amã. Então Deus tinha intenções e concluiu as suas intenções. Foi providencial o nosso Deus terminar esta festa assim e acabar com essa festa desta maneira. É necessário ressaltar a nossa confissão de fé. Pela muito sábia e santa providência, segundo a infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas. Ou seja, nesse texto não aparece o nome de Deus, mas quem está lendo sabe que é Deus quem está dirigindo tudo que está acontecendo aqui. E a confissão de fé termina nesse tópico: todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Podemos dizer então que Deus está dirigindo a história desse povo persa para livrar o povo de Deus, sustentar o povo de Deus.
Podemos dizer que Deus abençoa os seus por meio de governantes, mesmo que eles não tenham uma ligação direta com Deus. A lei que foi gerada aqui é boa. É bom que as mulheres respeitem os seus maridos, isso é bíblico. Mas não por uma imposição de lei para que isso aconteça. Se nós olharmos para o texto bíblico, isso deveria acontecer por amor, por respeito e consideração por um marido que ama, Efésios capítulo 5. Mas entre os ímpios é necessário lei para que haja harmonia no mundo. Deus coloca e tira pessoas, e com isso Ele tem um plano maior. Que plano é esse? A preservação da nação, do povo de Deus. É por meio da retirada de Vasti e colocando Esther como rainha no lugar dela, que o povo será preservado e a descendência do Messias será, assim, de certa forma, preservada. Todos nós gostamos de festas, não é verdade? Aqui tinha uma grande festa, mas eu creio que nenhum de nós gostaria de estar lá. Ou gostaria? Eu acho que nenhum de nós gostaria de estar naquela festa, porque naquela festa não tinha o principal ponto e a principal razão de qualquer festa, que é o nosso Deus. Por isso podemos começar a segunda de manhã, no horário de verão, em festa, porque estamos servindo ao nosso Deus. E desde já, como lemos no primeiro texto, estamos numa grande festa, a festa de um noivo que realmente ama a sua noiva e a considera. É muito interessante a gente ver, por exemplo, o texto de Mateus 22, de 1 a 3. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, e então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. É uma parábola, mas demonstra bem qual é a alegria desses convidados. Demonstra bem a alegria de todos nós. Nessa festa que comemoramos dia após dia, segunda após segunda, nós temos a certeza de que a rainha será bem tratada, de que ela será bem guardada, de que ela será amada, porque o noivo a respeita, mas antes de tudo a salva, mesmo sendo ela imerecedora da grande festa. Que nós possamos, meus irmãos, ser mais felizes nesta semana, lembrando de uma bela festa, as bodas do Cordeiro, não de uma festa tão mundana como essa de Assuero, porque sabemos qual é o fim dessa festa, mas sabemos qual é o fim da nossa grande festa. Que Deus nos abençoe.